Fala, amigo corredor! Fala, amiga corredora! Eu sou o Washington Vaz, do PR Running. Começa agora mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre com a companhia de Lidiane Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora. E hoje, Lid, estamos aqui querendo botar fogo no parquinho, velho. Afinal, não adiantou a gente fazer um episódio do podcast falando sobre aglomeração. Agora nós iremos definhar as corridas clandestinas que já existiam, é verdade, mas estão aí aparecendo entre a pandemia, entre um momento que não era para ter corrida e a turma está fazendo. E aí, galera, quem não tem no seu porta-medalha uma medalha que não deveria existir? Aquela medalha de corrida que não é oficiosa, a gente chama de oficiosa entre aspas, né? São as corridas clandestinas. Quem não foi para uma, né? E aí, Washington? A gente tem que separar o joio do trigo, na verdade. Eu acho que, oficialmente, uma corrida que não está no calendário da Federação Pernambucana de Atletismo ou qualquer outra federação, para quem está ouvindo esse podcast aí, não é de Pernambuco, mas esse assunto é universal, então tá valendo. Se a corrida não está dentro do calendário, ela, por si só, já é uma corrida não oficial ou perante aos olhos da federação, das entidades que regulamentam o nosso esporte, o atletismo, é sim uma corrida clandestina. Mas a gente sabe que tem muitas corridas que acontecem aí, por esse Brasilzão de meu Deus, por esse estado de Pernambuco aí, que as corridas têm autorizações para acontecer. Corridas que acontecem, por exemplo, a que eu participei semanas atrás, era uma corrida que eu chamava de oficiosa, ou seja, ela foi autorizada, parcialmente autorizada por um órgão público que foi a Prefeitura Municipal de Itacaimbó. Ou seja, para quem acompanhou os meus vídeos lá no PR Running, o youtube.com/PRRunning, viu que meu último vídeo, eu gosto muito de fazer isso e a turma sabe. Quem acompanha o que eu faço sabe que no meio do vídeo aparece uma ambulância no meio do percurso. Então, isso deu para mostrar por si só que era uma corrida que, de certa forma, tinha ali um caráter sério. Mas não é toda corrida que acontece isso, né? A turma faz uns treinos aí que deveria ser treino, mas vira corrida, aí botam palavra treinão, que vira desafio, mas que, na verdade, é uma corrida. E essa corrida, muitas vezes, não tem uma certa responsabilidade, até mesmo para aqueles corredores que são viciados, como eu, com medalhas. Então, é disso aí que a gente vai conversar hoje, não é, Lidiane? A gente tem que diferenciar o que é corrida clandestina de corrida oficial, né? Corrida clandestina é a pelada de rua que a gente tem no bairro, a pelada de bairro, a pelada que tem time, tem padrão, tem até patrocínio nos times, que eu já vi muito disso. Tem troféu, bairro disputa com bairro, mas na verdade não vale título para nada. É só uma grande brincadeira, né? E olha que, assim, tem pelada que é séria, viu? Ontem eu passei tava pedalando, né? Para quem, ontem quando eu falo aqui, o podcast está na quarta, mas a gente está gravando na segunda, e que foi no domingo que eu pedalei 100 km, saí de casa somente com algumas paçocas e o meu camelback cheio de água, e segui o mundão, assim, lá para Carpina. Fui encontrar a Sandra no meio do caminho, Sandra estava correndo, ou seja, eu tô sem moral até com a minha noiva, meu velho. Aí, enfim... No meio ali tava rolando um peladão muito legal em Guadalajara, meu velho. Tinha até árbitro, tinha gandula, ou seja, o negócio era organizado. Mas o aspecto sabe que ali é sério, né? Mas é sério, meu velho. Mas não é oficial. As corridas clandestinas são desse tipo. Às vezes tem troféu, tem pódio, mas elas não são autorizadas pelos órgãos reguladores. Ou seja, se você ganhar uma corrida clandestina, você não vai entrar para o ranking oficial, não vale pódio, não vai concorrer a uma vaga no Olimpíada, uma vaga no Brasileiro, Latino-Americano, e por aí vai. É só uma brincadeira com medalha. Só que, nos últimos 3 anos, a brincadeira ficou séria. Pelo menos é o que eu ando notando no movimento. Acho que nos últimos 3 a 4 anos a gente tem um crescimento absurdo de corrida clandestina. O Washington que diga no calendário dele, já que o que tem o nome corrida ele coloca no PR Running, a gente tem um crescimento enorme. Ou não? Realmente. De início eu tive umas certas dificuldades. Dificuldades não.
De certa forma, o professor Daniel, que já passou por aqui em 2 podcasts, ele podia até participar desse podcast, fica bem claro para todo mundo aí que está ouvindo esse episódio, mas seria um negócio meio... A gente estava jogando só de um time. A gente também poderia chamar um organizador feito Deco, que foi o primeiro cara que chegou aqui, mas a gente também iria jogar aí só de um ia time. ser fogo no parquinho de verdade, né? Até porque as corridas de Deco são todas autorizadas e oficiais dentro do calendário da Federação Pernambucana. Esses caras teriam respaldos muito, muito maiores do que a gente aqui, que somos corredores, e, claro, ia trazer a realidade deles. Mas eu, por exemplo, que participo de várias corridas, eu sei até que ponto a dificuldade de por que uma corrida não é oficial e o porquê que a corrida que acontece lá em Caruaru, a corrida que acontece em Carpina, Tracunhaém, ou no subúrbio do Recife, como já aconteceram várias corridas, por que elas não são oficiais? Então, eu acho que vai acontecer muitas vezes esse bate-papo aqui entre eu e a Lidiane, que vai precisar de um convidado, porque senão vai ficar muito... como se a gente estivesse segurando uma bandeira aqui, não é. Na verdade, a gente está tentando levantar aqui as possibilidades. Até porque, nesse momento, muitas das corridas que estão acontecendo ainda não são autorizadas. A gente não tem. Falando em autorizadas, vamos diferenciar a autorização da prefeitura para um evento de autorização da Federação Pernambucana. Porque eu já ouvi algumas vezes que meu evento é autorizado pela Prefeitura do Recife. A Prefeitura do Recife permite que pessoas se reúnam na rua com algum objetivo. Isso não torna a competição uma competição de atletismo, tá? Vale diferenciar. Você tem que ir para qualquer evento de rua na região metropolitana do Recife, você precisa de autorização da cidade. Você precisa ir no Departamento de Infraestrutura e pedir autorização da Secretaria de Esporte, Secretaria de Infraestrutura para fazer um evento. Isso vale para Olinda, Recife e Jaboatão. Mas isso te torna o direito de fazer uma aglomeração na rua. Não te dá o direito de fazer um evento de atletismo. Para isso, a gente fala para a Federação Pernambucana de Atletismo, que é com o professor Daniel. Se não está autorizado pela FEPA, então é clandestino. É complicado. E, assim, são muitas corridas legais, bacanas e organizadas, vale salientar isso. E com premiação em dinheiro, que tem muitas corridas de rua autorizadas e oficiais que não premiam os atletas, ou seja, o atleta parece que não come, não bebe, não compra roupa. Há 2 lados da moeda aí nessa história. Mas, partindo do pressuposto de que as corridas não são oficiais, muitas corridas acontecem no interior do estado. Eu vou para várias, cara. Ano passado mesmo, o que eu andei pelo interior e com muitas corridas autorizadas pelo município, mas que não estavam no calendário da federação. O professor Daniel olhou o meu calendário e olhou para o da federação, de cada 10 corridas que estão no seu site, 2 ou 3 oficiais. Era um Cicorre, uma Maratona Maurício Nassau, um circuito das estações, e que realmente aconteciam ali no Recife. Aí, ou uma ou outra pontual em Caruaru, ou alguma que acontecia no Sertão, que tinha, por exemplo, a Associação Petrolinense de Atletismo, que é um clube filiado à federação, vale salientar. Então, acaba havendo esses choques, mas eu disse, poxa, o propósito do PR Running é justamente de valorizar o esporte, a corrida de rua. Muitos organizadores, quando eu conversava com algum desses organizadores, os organizadores achavam que, tipo, se eu colocar minha corrida, por exemplo, na federação, a corrida vai se tornar inviável. Às vezes os caras nem sabiam como chegar na própria Federação de Atletismo. Então, meio que tem um ruído aí no meio, que tem que ser amadurecido pela própria Federação Pernambucana de Atletismo, porque esses caras, muitas vezes, estão numa cidade pequena ou numa região pequena que conta com o apoio de um vereador. Aí o vereador fala, eu desenrolo a ambulância. Ou eu tenho um contato com o prefeito, é uma cidade pequena, feito Itacaimbó. Aí chega o prefeito e fala, tá liberado, meu amigo, a corrida está liberada, eu vou te dar a ambulância e o trânsito vai ser liberado para vocês. Então, a federação fica vendo ver navios. E o atleta que está correndo muitas vezes ali, ele só ganha um troféu que, na realidade, para ele, enquanto atleta, não vale muita coisa. Eu lembro que
Se for colocar um exemplo aqui de casa, Sandra, por exemplo. Sandra, no ano passado, ela participou de várias provas. Principalmente, no primeiro semestre, ela participava muito de provas no interior. E ela participou de, se eu não me engano, nas minhas contas, ela participou de 47 provas. 47 provas, e ela, ainda assim, com essas quantidades de provas, ela ainda ficou em segunda colocada no ranking da Federação Pernambucana de Atletismo. Por quê? Porque ela só começou a participar de eventos oficiais no segundo semestre, ou seja, ela teve um prejuízo muito grande aí, enquanto atleta. Ela participou de muitas provas, ela ganhou muitas provas, ficou entre a primeira e a terceira colocação, mas no currículo dela, digamos assim, não teve tanto destaque. Até teve, porque ela começou no segundo semestre e ainda chegou na segunda colocação, enquanto tinha atletas que estavam desde janeiro participando. Isso foi um feito extraordinário. Mas, se a gente imaginasse, se essas corridas fossem oficiais, o quanto iria valorizar o atleta nesse sentido? Isso é verdade. Então, tem que ser analisado essa situação, esse crescimento das corridas clandestinas e o que, de certa forma, pode ser feito, né? Eu acho bem dessa forma. Eu acho que não pode, de certa forma, criminalizar as corridas clandestinas quanto todo. Se bem que a gente vai falar mais para frente o que acontece nesse momento de pandemia. Criminalizar é uma palavra forte, mas, assim, o que é errado, em sentido em relação ao esporte, se não poderia acontecer, não deveria. Contudo, eu acho que são vários motivadores que fizeram as corridas clandestinas surgirem. Muitos dos organizadores dessas corridas que já conversaram comigo têm uma reclamação em comum, que é o preço dos kits das corridas oficiais. É caro participar de algumas corridas oficiais. A mais simples é R$50. Você tem a corrida do SESI do Dia do Trabalhador, é R$50 para quem não é da indústria. As corridas mais baratinhas ficam em torno de R$50 a R$60, que são, na verdade, custos estruturais, o que uma corrida clandestina não tem. Ela é bem livre para fazer o que quer, então ela consegue oferecer uma medalha boa, e a gente teve nos últimos 3 anos uma super melhora nas medalhas, com direito a grupos de corrida fazerem medalhas no Sul e Sudeste, para trazer qualidade para a gente, por um preço acessível. Então, o preço do kit ainda é uma coisa a se discutir, que existe e não dá para entender por que são tão caros ainda, até hoje, porque você pega uma camisa de uma corrida grande e tem 20 patrocínios atrás, e você ainda paga R$80 por um kit. Ainda tem a prefeitura às vezes abre mão, os organizadores conseguem muitas parcerias para dar hidratação, o famoso lanchinho no final, é tudo de graça, ainda assim o kit fica muito caro. Então houve uma necessidade no mercado de corridas mais baratas, e se o mercado não cedeu depois de 50 anos de corrida no Recife, os grupos deram um jeito, criaram as clandestinas a R$20 e R$30. Mas aí é que tá. A gente acaba circulando, a cobra comendo o próprio rabo, digamos assim. As corridas, de certa forma, acabam ficando caras pela série de exigências e necessidades e obrigações que o próprio Estado obriga. Por exemplo, para realizar uma corrida, precisa de um permit. Isso está lá na norma 7 da Confederação Brasileira de Atletismo. E eu lendo aqui o site, lá no site da CBAT, as solicitações devem ser acompanhadas de pagamento da respectiva taxa de reconhecimento conforme abaixo. Tem um permit ouro, que vale a bagatela de R$10 mil, o permit prata, que é R$9 mil, e o permit bronze, que é um valor definido pela própria federação estadual, ficando próximo ali dos R$4.500. De acordo com o que eu sei, esse valor do permit bronze é, de certa forma, combinado, digamos assim, entre federação e organizador, de acordo com o tamanho do evento. Tá, mas... E evento de 7 mil pessoas? Com a R$90. Quanto maior o evento, a gente até conversou isso com o Deco aqui no primeiro episódio, se não me engano. Quanto maior o evento, maior são as obrigações. Obrigações com a liberação do espaço, que
que é realizado junto com a prefeitura local. Pagamento da realização da limpeza urbana, muitas vezes é o organizador que faz, ou é a própria Inlub que faz, a Inlub, no caso, é o órgão de limpeza da prefeitura do Recife, mas existem outros órgãos aí de acordo com a prefeitura municipal. Existe também a pólice de seguro coletiva para os participantes. Sim. E agora é um requisito ainda mais importante nesse período de pandemia para as corridas que estão voltando, pois está dentro do protocolo de corrida de rua que as corridas tenham um seguro coletivo para os participantes. E muitas dessas corridas não oficiais, que não estão dentro do calendário da federação, não tem esse tipo de preocupação. Muitas têm lá uma ambulância, muitas têm lá a autorização da prefeitura local. As corridas em Carpinas, todas que eu conheço, todas que eu participo, elas não estão, por exemplo, no calendário da federação. Mas elas estão devidamente autorizadas e com autorização do órgão de transporte público daquele local. Resta apenas a prova ser, de fato, uma prova oficial. Porque Carpina, meu velho, Carpina tem... Hoje não, hoje a gente está na pandemia, parou tudo lá. A última prova, inclusive, antes de Itacaimbó, que eu participei, foi justamente uma prova não oficial, mas que tinha tudo. Tinha kit bacana, tinha premiação em dinheiro, os corredores, esses corredores que participam da Taça Brasil de Atletismo, dos campeonatos de pista da Federação Pernambucana de Atletismo, estavam lá competindo para ganhar um tostão, um dinheirinho. Premiavam os corredores locais e os visitantes. Tinha uma série de patrocinadores, tinha série de eventos lá no Palhoção, que é o Marco Zero de Carpina, eu chamo assim. Então, era uma prova grande, era uma prova organizada, mas que não tinha um apelo oficial, simplesmente por não ter a chancela da Federação Pernambucana de Atletismo. Mas ela tinha todos os custos lá por trás, inclusive seguro. Mas tem muito evento que tem tudo isso. A questão é, os eventos grandes podem diminuir, porque tu pega uma camisa de corrida com 30 logomarcas e eles não entram com dinheiro para o evento. Eu sei que é alto fazer um evento, mas um dos principais motivos de a gente ter tanta corrida clandestina, e não são poucas, já teve fim de semana de ter 3 ou 4 corridas. E isso a gente está falando sem ser no período da pandemia. No normal, a gente tem eventos alternativos ao longo do ano e os eventos não pagam as taxas devidas, e a gente sabe disso. Se talvez as taxas devidas fossem um pouco mais baixas, tu não acha que os grupos ou os organizadores se preocupariam em inserir elas no calendário oficial? Se a taxa fosse menor, se os custos fossem menor? Na verdade, os organizadores, a federação, por exemplo, me perdoe, professor Daniel, no que eu vou falar, mas uma taxa alta faz você burlar a regra. Se ela fosse baixa e agradável, ela poderia ser inserida no preço da inscrição e a federação lucraria com isso. E a Federação Pernambucana de Atletismo precisa disso. Ela vive desse tipo de arrecadação, ela vive do dinheiro da arbitragem, mas o fato de cobrar um pouco alto, não reduzir a taxa. Se o evento for de 200 pessoas só, a gente cobra R$ 200, seria mais viável para os organizadores. Ela deixa de ganhar tudo. Ela vai de alguma coisa para zero. Mas até onde eu sei, a última vez que eu conversei com a Federação Pernambucana de Atletismo, até para saber, para poder criar embasamento sobre isso, é realizado esse tipo de acordo com os organizadores. Tanto que, por exemplo, existe uma corrida bem pequena em Olinda, que era um treinão, que aconteceu, inclusive foi uma das últimas corridas que aconteceu neste ano. Time do coração, alguma coisa assim do tipo, meu time do coração. Essa corrida era um treinão, era uma corrida fantasiada de treinão, que virou corrida, não sei, uma conversa, uma forma da federação chegar e apresentar, isso aqui não pode acontecer, cara. Você está dentro da região metropolitana do Recife, num local onde se é realizada bastante corridas de rua, que é a Orla de Olinda. Sempre tem 6 ou 7 corridas durante o ano ali na Orla de Olinda, quando não tem mais. Mas assim, lembrando, tem pelo menos umas 6, tirando as 2 meias maratonas. Era uma corrida que era não oficial, que chegou a ser um treino alguma vez na vida, e outra corrida também no subúrbio
que foi a corrida do plebeu, que acontece no final do ano, em dezembro. Corridas pequenas. A gente também tem corridas bastante grandes e de um apelo carismático sensacional, que é a Maratona das Praias, que até 3 edições atrás ela não era uma corrida oficial. E a gente sabe o carinho que a gente tem pela Maratona das Praias, o carinho que a gente tem pela Ultra Maratona do Frio, e eram até pouco tempo atrás eram provas não oficiais. Mas veja, que uma prova não oficial, se a gente conversar, se encontrar, se souber, se houver diálogo, a prova acontece. E os dois lados saem ganhando. Agora, muito desses casos é realmente por falta de conhecimento. São provas que acontecem de acordo com a necessidade daquele momento. Grupos de corrida, por exemplo. Conhecimento e interesse. Às vezes você quer fazer um evento pequeno, não quer tanto alarde, quer só fazer para a galera e coloca o nome corrida, quando na verdade não é uma corrida, né? A gente também tem... Tem gente no interior que chama maratona e uma corrida, pô. Os caras são loucos. É maratona, aí quando o cara vai, oxe, maratona de 10 quilômetros. Talvez algumas pessoas não saibam que é negociável esse valor. Então, quem estiver ouvindo a gente, vocês podem falar com a federação, se vocês têm um evento na agulha para organizar. Agora estão suspensos. Todos os eventos estão suspensos em coletivo, porque não podemos ter eventos com aglomeração por enquanto, apesar de estarem acontecendo. Mas, para quem quer fazer um evento oficioso e quer torná-lo oficial, o professor Daniel é uma pessoa super aberta. Ele pode conversar sobre as possibilidades. O ruim é você dizer que quer fazer um oficial e, quando você escuta uma recusa sobre a sua proposta, você fazer do mesmo jeito. Aí também não é tão legal, né? A gente não pode defender. Eu lembro de uma reportagem que eu li, foi no Eu Atleta. Inclusive, um dos organizadores que deram depoimento eu conheço, que é o Stênio. Lá em Natal, por exemplo, lá tem uma situação bastante semelhante com a nossa. A diferença é que lá em Natal eles não têm tantas vias populares para a realização de uma prova. Aqui no Recife a gente tem, por mais que a gente reclame, a gente tem o Recife Antigo para realizar a prova e faz aquele circuito arrodeando o rio Capibaribe. A gente tem esse circuito. Se a gente for puxar mais um pouquinho, hoje a gente tem a Via Mangue, até pouco tempo atrás não tinha, mas em Natal é basicamente a orla lá em Natal. Puxando mais um pouquinho, você consegue chegar ali no estádio de Natal. Eu esqueci. Inclusive, em Natal tem um evento oficioso muito legal, que é a Corrida da Lua, que acontece todo o período de lua cheia, que vende camisa, não tem medalha, e é uma corrida oficiosa. Ela acompanha não sei se ainda acontece, mas eu participei dela 2 vezes acompanhando o calendário da lua cheia. É super legal também. Mas deixa eu falar uma coisa, eu nem acho que um dos motivadores, a gente teve um crescimento estrondoso de corridas clandestinas, mas eu nem acho que o custo seja um dos motivadores de organizações assim. Um dos motivos que eu ouvi bastante foi insatisfação com corridas oficiais. Muita gente que resolveu fazer a própria corrida não estava achando legal, seja o preço, seja a forma como ela é feita. Também tem aquela frustração de chegar e ter de acabar a corrida e a medalha não ser tão legal assim, ou ser completamente diferente do que foi anunciada na arte. Quem nunca passou por isso, de ver uma arte linda no banner e a camisa ser uma droga? Diga se não é verdade. Realmente, mas essas corridas, eu conheço até vários organizadores que realizam provas desse tipo. Que eles meio que se arretou com as provas que acontecem, essas provas gigantescas, circuito das estações, night run, não sei o quê. Aí o cara chega no final, recebe uma bananinha e um suco industrializado e... Eu já recebi suco vencido em corrida grande, tinha vencido 3 dias antes, o que para mim é um descaso do descaso, você ter um evento com 5.000 pessoas e eles não olharem a data de validade do que eles vão oferecer. Para mim, assim, um kit a R$90 e isso acontecer é fatal, é um erro fatal.
Eu tava com tanta sede que eu nem via, eu só vi depois o rebuliço nas redes sociais. Eu também não vi. Eu trouxe ele para casa e quando eu vi no Instagram, eu fui olhar na minha geladeira, tá? Aí eu vi que realmente ele estava vencido. E acho um descaso de um evento que um kit custa R$ 90, do Brasil todo, ele é nacional, acontece nas principais capitais, e não olharem a data de validade do produto. Eles estão te oferecendo. Eu sei que ninguém vai morrer, possivelmente. Existe a validade oficial e a oficiosa, né? A gente A existe. validade é um pouco mais para cá para ter a garantia que ninguém vai morrer. Pronto. Então, existe a data oficiosa, mas ainda assim eu acho que tem certas coisas que são imperdoáveis, como você participar de uma maratona e, infelizmente, no final não ter medalha. Eu acho que esse nível de insatisfação de certas coisas faz acontecerem corridas clandestinas e elas se tornam fortes. É um mercado forte. Você pegar uma camiseta ruim, faltar camiseta quando você chega e você pagou caro por isso. Então, nas corridas clandestinas é tudo muito nosso. Vê a corrida do Pair Running, a gente entregou pessoalmente a cada um e garantiu que não faltasse. Então, foi existe um cuidado. Né? Eu até agradeço aqui, eu vou falar aqui os nomes das pessoas, eu agradeço o pessoal que esteve lá, é o pessoal do Tamo Junto, Júlio Rivelino, Seu Riva. Danilo do Laticínios Nunes, que liberou aí o espaço pra gente, para fazer a entrega dos kits. Todo mundo que passou por lá e tirou foto com a gente. Lidiane tirou as fotos oficiais do evento, lá foi sensacional. Mas ali foi uma corrida virtual, né? Ali eu, por exemplo, não tenho pretensão nenhuma de realizar até hoje. Hoje, dia 28 de setembro de 2020, vale salientar, se você estiver ouvindo esse podcast no futuro, pode ser que eu tenha mudado de ideia, mas não tenho pretensão de realizar uma corrida de rua. Tamanho, cara, são muitas vidas que estão ali, meu velho. Imagina acontecer alguma coisa com uma pessoa daquela ali, eu não tenho ambulância. Ou... Eis a lista de desvantagens, né, de eventos assim. Então é complicado. Eu já vi eventos grandes que aglomerou muita gente e no mesmo momento ali estava acontecendo uma prova de concurso público e não sei mais o quê, e a cidade ficou meio caótica. E a prova era oficial. A prova não estava lá. Mas, assim, esse ponto de segurança e saúde eu contesto um pouco. Por quê? Eu participei da maratona em Recife. Tinha uma ambulância para quantos inscritos? Se 3 pessoas passarem mal, o que fazer? Então, ainda existe um problema logístico que independe de você estar no oficial e no oficiosa. A diferença é que numa clandestina, eu acredito até que na clandestina vai ter mais gente com um carro próximo para te levar do que com as vias todas fechadas para uma corrida oficial. Esse ponto de ambulância, eu nunca vi uma corrida de rua com 7 mil inscritos e 5 ambulâncias. Eu participei eu fotografei um duatlon que tinha uma ambulância, cerca de 50 atletas participando ao mesmo tempo. E se 2 se machucarem na bicicleta, como é que faz? Chama o SAMU. A mesma coisa que você faria numa corrida clandestina. Então, esse ponto de médico, eu não sou muito... Porque as tendas não têm. Talvez uma corrida a corrida das pontes, eu tenha visto uma tenda com 3 macas. Mas ainda assim, proporcional à quantidade de pessoas inscritas, ainda é pouco. Então, se tu esbarrar em mim, doutor corrida ao mesmo tempo, e os 3 quebrarem a perna, só vai um. Né? Mas deixa o doutor corrida lá, porque o doutor corrida é médico, ele se vira, meu velho. Se você dependendo da corrida, só tem uma ambulância. E eu já participei de corrida clandestina que tinha 2 enfermeiros e 2 ambulâncias. Porque, na verdade, você pode, para qualquer evento, você pode pagar uma taxa e convocar. Você pode contratar enfermeiros, você pode contratar ambulâncias para o seu evento, como um show faz, ou um bar pode fazer, uma casa de festa pode fazer. Então, corridas clandestinas também podem. Então, você tem eventos, você teve um desafio no Monte dos Guararapes que tinha ambulância e bombeiro. Então, essa questão, assim, saúde, eu não penso tanto, assim, não, que dá para fazer. Eu penso mais como desvantagem o fato de você não valer nada, no sentido de você ter corrido tão bem e no final não vale nada.
Foi a melhor corrida, os melhores 5 quilômetros da tua vida. Tu podia ter sido ranking em Pernambuco, mas não valeu nada. Isso aí eu acho uma desvantagem gigante para atletas como Sandra, por exemplo. É frustrante em alguns momentos, não? Mas será que... Não sei, mas será que a maioria... Eu sempre falo, eu converso com muitos atletas, inclusive os mais antigos, que participam de eventos, e muitos questionam o que virou a corrida de rua hoje em dia. Porque a corrida de dia, hoje em dia, se a gente for comparar, eu até falei isso com o Riva, no episódio com o Riva e com o Luci, que se a gente for tirar uma fotografia da corrida de rua em 2011, 2012, e tirar uma fotografia de 2018 e 2019, são públicos totalmente distintos, porque hoje as pessoas veem a corrida como um lazer, e até antes o pessoal, tinha muita gente que se preocupava com performance, com diminuir tempo, com participação, com ranking, algo desse tipo assim, os corredores mais antigos. E hoje a forma de pensar dos corredores mais novos é de socialização, de participação, de brincadeira. Até por isso existem tantos eventos de grupos que acontecem. Durante esse período do Pernambuco Running todinho, eu nunca participei de um evento noturno de uma equipe que acontece entre segunda a sexta, sábado. Geralmente esses eventos dos grupos de corrida, com medalha, com água, até com staff, os caras organizam. É dia de semana no Calçadão, ou ali rodeando no Recife Antigo. São eventos bacanas. E eu tenho condição de participar porque ainda trabalho. São muito legais. São muito legais. Mas muitos desses eventos acabam se tornando futuramente corridas de rua, de fato. E aí já viu, né? Aí já acontece, aumenta, quando o negócio passa de 100 para 200 para 300, já virou corrida, cara. E se virou corrida, pode acontecer uma série de incidentes, por exemplo. Atrapalhar a via pública. Imagina uma vez que você não está autorizado, um dos grandes problemas dessas corridas clandestinas é que elas correm no meio dos carros. Algumas poucas têm aquele cuidado de trazer alguém de moto para servir de batedor. Mas, na verdade, não é um batedor de verdade, é alguém de bicicleta. Já fui muito acompanhada pela galera do fundão da bicicleta em corrida clandestina. Mas, na verdade, é tudo muito amador. Nem tem o poder de uma CTTU de fechar uma via de fato para o corredor passar. O carro, na verdade, ele para se ele quiser para o corredor. Se a via está aberta para o carro passa, tem o direito de passar. Se você, corredor, está passando no meio dele porque está participando de um evento, o carro para se quiser. O poder de fechar uma via, quem tem é a CTTU. Então, se é clandestino, normalmente não tem CTTU. É um amigo que está com moto, que fecha, e os carros, por respeito, esperam. Mas nem todos esperam. Eis o problema que o Austin está falando. E muitas vezes essas corridas clandestinas elas acontecem em horário muito, muito cedo. Quando acontece no final de semana, acontece, sei lá, às 6 da manhã. Às 6 da manhã, às 5h30, 6h30. Um horário bem mais cedo que o convencional, justamente para evitar essa. Quando não tem um cara para cuidar ali do trânsito, coloca um pouquinho mais cedo e faz essas provas. Até em Boa Viagem mesmo, já participei de provas nesse estilo de corrida, mas que era para ser um treinão, mas que era para ser um treino, mas ganhou medalha. Mas tinha medalha, né? E a gente foi e acabou indo e está na minha coleção. Então, é o que importa. Infelizmente, eu acho que não consigo ver isso como um erro, mas também eu não acho legal, depois que a gente acaba sabendo qual é o lado correto da história. Principalmente porque essas granas de autorização, a gente fala, não, mas a federação tá rica. Não, velho, a federação não tá rica, porque essa grana da federação é justamente para formar competições para atletas que realmente precisam, que são os atletas de competições que nos representam em jogos universitários, jogos estaduais. Por exemplo, semanas atrás aconteceu a primeira competição oficial da federação, que foi o campeonato de atletismo, que aconteceu o campeonato de pista, campeonato de arremesso de peso, de arremesso de dados, com obstáculos, 100 metros, 150 metros, 200 metros. E lá vai o trem. Tem gente que não sabe nem que o atletismo compõe essas modalidades todas de esportes. Mas
A fonte de renda principal da federação é justamente essas autorizações que, porventura, ajuda no custo dessas competições, que também ajuda nas excursões de atletas para competições no Norte, Nordeste, Centro-Oeste, atletas que não são apenas de Recife, mas também são do interior do estado. Tem núcleos de alto rendimento em Garanhuns, para quem não sabe, o pessoal do Bingo Corridas, que até pouco tempo atrás era o pessoal do Cruzeiro. O Cruzeiro de Belo Horizonte extinguiu o atletismo que durava desde a década de 80 e acabou. E também lá em Pesqueira. Pesqueira também tem muito atleta bom, Garanhuns, Petrolina. Então, essa grana ajuda bastante a fomentar a criação de novos talentos. É um custo a mais, sim, mas isso, se o organizador se organizar, isso pode ser diluído ao longo do ano. Ele que muitas vezes não realiza apenas um evento, realiza bem mais que um evento. Eu conheço muitos organizadores de provas não oficiais que realizam pelo menos 2 ou 3 eventos ao longo do ano. Organiza lá uma prova que é da emancipação da cidade, aí realiza uma prova que é do supermercado fulano de tal da cidade, e depois organiza uma prova com o próprio nome da organização. Então, acontece, meu velho. Então, se a gente diluir esses valores aí, talvez não fique tão pesado, né? E é isso que, se alguém estiver ouvindo até aqui, pode estar se perguntando. E o treino com medalha? Se eu faço um treino com medalha, então eu não faço uma corrida clandestina. Depende. Eu vou dizer que depende porque existem muitos grupos de corrida que a gente sabe que criam premiações com medalha, que é uma forma do atleta não depender de eventos tão caros para ter uma medalha na coleçãozinha. Eu tenho várias, é porque é áudio, mas eu tenho pelo menos umas 50 medalhas dessa, não vou mentir. De motivação, porque eu treinei durante o mês, eu participei de um desafio. Mas aí, se você pega o seu grupo de corrida e deixa que pessoas se inscrevam pagando uma taxa, abre para um treino, cria um percurso, faz um mapinha, cria um convite, tem uma inscrição a ser paga, já não é treino com medalha, já é uma corrida clandestina. A gente vai disfarçar, vai dizer que é muito legal porque é só do meu treino, mas a gente conhece grupos que fazem um treino com medalha para a minha equipe de 200 pessoas. Isso não é, não é um treino com medalha, já é uma corrida disfarçada para não pagar as taxas da federação. É legal, reúne a galera, tem uma hidratação massa, os treinos de corrida de equipe são os melhores que tem. E o Washington pode dizer que o cara gosta de comer, viu? Se tem uma pessoa que entende hidratação, eu já fui para um que a mesa era 3 vezes uma mesa de uma residência, só de frutas. Deixava-se corre no chão de melancia, de tanta que tinha. São perfeitos. Mas ainda assim, se tem um percurso, às vezes coloca um banheiro químico, mais banheiro químico do que numa Cicorre da vida. Eu já vi uma corrida clandestina com 6 banheiros químicos, a Cicorre tem 2, tá? E é caro você fazer isso, mas não é um treino com medalha, é uma corrida. Até arte eles fazem para divulgar, mas ainda é uma corrida clandestina. Onde é que a gente encaixa esses, Washington? É errado, é certo? Eu não consigo achar errado algo que faz bem para a saúde, desde que siga pelo menos parte dessas obrigações. Eu, por exemplo, tenho um exemplo bastante interessante, que foi 2 corridas. Eu já falei de Itacaimbó, a corrida foi autorizada pelo governo, seguiu os caras. Lá no vídeo eu tentei detalhar o máximo possível, explicando isso. Tinha álcool gel, o pessoal utilizava álcool gel para participar da prova, tinha que utilizar máscara antes na concentração e depois da concentração, e a largada era opcional, até porque o protocolo criado pela Federação Pernambucana de Atletismo e de outras federações não obriga o uso da máscara durante a corrida em si. Mas também existiu um exemplo de uma corrida, cara. Uma corrida que iria acontecer, ou se vai acontecer em Ipujuca, mas não está no calendário do Pernambuco Running. Ela iria acontecer em outubro, ou vai acontecer em outubro. E estava lá com o selo de apoio de uma entidade bastante conhecida, que, por sinal, era o presidente o ex-presidente da federação anterior ao professor Daniel, que é a AAPD. É a APD, o nome do clube. A APD, na verdade, é um clube, inclusive realiza um campeonato master
no final do ano, que é autorizado e segue a norma da Federação Pernambucana de Atletismo, utiliza lá o Santos Dumont para fazer os eventos, é bastante legal. E tinha lá o selo da AAPD. E o professor Abraão falou que não autorizará corridas em Pernambuco, não participará ou apoiará eventos que não tenha a chancela ou reconhecimento da FEPA ou em parceria com a federação. Ou seja, para realizar uma corrida precisa de um órgão competente para isso. A FEPA é filiada à CBAT, a CBAF é filiada à IAAF, que é o órgão máximo, como se fosse a FIFA do atletismo. Então, poxa, tem que seguir uma norma, tem, ainda mais nesse momento de pandemia. Já imaginou se todo mundo não começar a fazer corrida agora? É verdade. Na verdade, todo mundo pode fazer uma corrida clandestina, se quiser, né? Os caminhos já foram abertos pelos grupos. Inclusive, os grupos em si trocam figurinhas de onde fazer a medalha mais barata e a mais legal. E as inovações estão bem legais. A gente começou quando eu comecei há uns 4 anos atrás a participar de corrida clandestina, eram todas de resina. Era um papelzinho dentro com a colinha de resina. Hoje a gente tem medalha que gira de como é do circuito das estações. A gente tem formação de mandala de corrida clandestina. Eu acho isso o máximo. É porque depois de 40 minutos parece que eu sou contra a corrida clandestina, mas eu não sou. Porque eu acho que corrida é corrida, treinar é treinar e esporte é muito legal. O que eu me preocupo, na verdade, é o que essas corridas podem fazer para o mercado. Porque a gente tem alguns problemas. Algumas organizadoras se recusam a vir para cá porque acham que a gente não tem mercado para vir. A gente tem menos corridas do que todos os outros estados, quando na verdade a gente tem mais corredores do que muitos outros. O que a gente não tem é corredores que investem em corridas oficiais. Porque talvez as clandestinas estejam tomando conta, talvez a medalha seja tão legal de uma corrida de R$ 20 que ninguém quer gastar mais com 50, 60. E o mercado tem que ser revisto. Criou-se um padrão das corridas não oficiais tão legal que você não está ligando muito se ela é oficial ou não oficial, mas não. Tem portal, tem tudo, tem chegada, tem até pódio, então seria legal. Seria divertido, todo mundo vai. Eu só não sei o que isso pode fazer para o mercado oficial, né? Para isso tem que existir até um apelo maior da federação, apesar de que, não sei se a federação daqui pensa dessa forma, mas a Federação Potiguar, por exemplo, uma das matérias que eu li a respeito disso, no início do ano, o presidente da Federação Norte e Rio Grandense de Atletismo, ele destacou a importância das provas serem autorizadas. Mas, paralelo a isso, ele informou no Eu Atleta que, por exemplo, a federação não tem poder de fiscalização, conduzir um evento para não ser realizado. Até porque, a partir do momento que a prova é autorizada para o poder público, a federação meio que perde a força. E aí, cara? E o que a federação vai fazer? A federação não pode proibir um evento que está ali, que está acontecendo, que tem ali, ó. Eu tenho autorização aqui do prefeito. Mas nesse ponto, para mim, eu amo a Federação Pernambucana de Atletismo, adoro os eventos que ela promove, sou fã desse corre, mas eu acho que esse é o ponto que a federação peca. Ela não fiscalizar. Ela sabe que está acontecendo, a divulgação é em massa, e antigamente, há uns 4, 5 anos atrás, esses eventos eles rodavam no subúrbio do WhatsApp. Eram artes que eram encaminhadas para a gente, mas a gente não colocava em rede social. Eu não sei se tu lembra disso, Austin. Ninguém colocava em rede social. Vai ser um treino só da minha equipe. Tu pode participar, tu pode se inscrever, mas não divulga não, tá? Que é só para 50 pessoas. Hoje a gente tem calendário oficial. A gente tem calendário, a gente tem divulgação de arte. E compartilha mesmo. Tá tudo aberto em rede social, todo mundo sabe que vai ter, mas é um pecado. A falta de fiscalização que acontece é um dos maiores pecados, mas é para tudo. A gente tem falta de fiscalização no Brasil, desde usar máscara nos lugares, até depois da Covid-19, até quem pode, quem não pode participar de um evento. Infelizmente é assim. A gente também não vê num estádio, por exemplo, não pode torcida organizada, mas raramente a gente vê uma fiscalização forte para que você não entre com a bandeira da torcida organizada. Então,
A gente tem falhas de fiscalização em todos os esportes, e a gente tem na corrida de rua. Não sei como funcionaria, sinceramente, com que órgãos oficiais ele teria que convocar, mas um dos motivos da gente ter falta de arrecadação da Federação Pernambucana e excesso de corridas clandestinas é a ausência de fiscalização. Ou multa, algo do tipo. Pode até não ser quantidade de pessoas suficientes para a federação fazer de atividade, né? Mas quem, por exemplo, quem tem poder para impedir uma prova de ser realizada? A polícia. Quem tem poder de autorização para uma prova acontecer? Um órgão de trânsito. O órgão de trânsito que tem que autorizar se aquela via vai ser utilizada ou não, se pode ser bloqueada ou não. Tanto que quando a gente vê uma prova do poste da Corrida das Pontes do Maurício Nassau, a primeira coisa que a gente vê, acessa lá o Diário de Pernambuco e vê quais são as vias que vão ser interditadas, por exemplo. O Cais José Esterita vai ser bloqueado a partir das 5 horas da manhã, vai ser liberado ao meio-dia. Via Mangue só vai estar disponível a partir do meio-dia na Maurício Nassau. Eita, saudade. Teria acontecido nesse último domingo, a Maratona Maurício Nassau. E eu estaria lendo agora, por exemplo, quais as vias foram interditadas. Qual ônibus eu vou pegar? Na corrida clandestina eu não consigo saber isso. Quando vê, tá danada da rua lá, no Ibura fechado, enquanto dá uma corrida, por exemplo. Que você não sabe nem qual é, na verdade. Então, existe os órgãos que impedem ou que autorizam a realização, existe. A polícia se vê lá, a polícia tem poder de falar, infelizmente isso aqui não pode acontecer. Cabe, realmente, deveria ter uma fiscalização maior da federação, até para que o evento, de certa forma, não chegasse a acontecer. Ela chegasse e comunicasse, de fato, às autoridades competentes que pudessem ser parceiras da federação nesse momento. Mas há um ruído aí nesse meio. Então, o ruído entre o que é como se houvesse uma falha de comunicação entre o que os corredores querem, o que os organizadores podem oferecer e o que a federação pode ajudar nesses dois. Os corredores querem uma mudança nos eventos, um preço mais agradável e acessível. A federação quer que os eventos sejam organizados, mas, no fundo, ninguém consegue o que quer, então cada um foi para o seu canto. Acho, um dia, talvez, eu ainda sonho que eles se realizem, mas, de certa forma, eu acho que a corrida clandestina, ela sanou um problema que a gente tinha. Existe um problema do preço, do custo alto de uma corrida, e de algumas necessidades que a corrida bota para a gente que a gente não tem. A gente não precisa de kit com camisa, na verdade. Depois de um tempo, o corredor fica com 500 camisas, sem contar que a maioria ocorre com a camisa do seu grupo. Hoje é quase, se não for corrida das estações, isso aí eu falo como fotógrafo, se não for o circuito das estações, é raro você ver alguém correndo com a camisa do evento. Você vê numa maratona Maurício Nassau, são muitas camisas neutras, muitas camisas de grupo, ou alguém quer correr com a camisa que alguém fez, uma camisa com uma frase de maratona, mas correr com a camisa do evento é uma necessidade que não existe tanto. Então, o grupo de corrida sanou o problema, criou uma corrida com uma medalha baratinha. É só a medalha. A gente também não faz muita questão da hidratação se ela não for legal, não. Não precisa dar um suquinho vencido no saquinho, não. Então, a gente resolve o problema e cria uma mesa de frutas e tudo legal com R$20. Ela está resolvendo problemas que os organizadores não quiseram responder ou resolver, ao meu ver. Nunca houve uma pesquisa de opinião. Pelo menos eu nunca respondi ao longo de 6 anos nenhuma pesquisa perguntando o que eu gostei do evento e o que eu não gostei. Corridas oficiais? De corridas oficiais. Eu nunca respondi. Corridas oficiais, volta e meia eu recebo ligação do... Quando eu participo, eu já recebi ligação do Circuito Banco do Brasil e já recebi do Circuito Banco do Brasil e uma outra corrida que tinha Ativo envolvida. Geralmente quem faz esse tipo de censo é Ativo. Eu já recebi muita... Fora a Ativo querendo me vender, aquela revista da O2 que todo mundo reclama que não chega. Eu já tive essa assinatura. E já recebi muitas fotos minhas pós-corrida que eram homens, tá? A marcação era de um homem, mas o número do peito eu corri com o meu mesmo. Eu nunca recebi um controle de qualidade de alguém dizer, olha, por que você não gostou desse evento? Eu faço parte daquela parte da pesquisa da Datafolha que nunca foi entrevistada, então. E eu gostei, sabe por quê? Sabe por que eu gostei? Porque a medalha do Banco do Brasil é muito feia, velho. Ela é horrível.
A primeira foi um quadrado. Mas ele depois que o circuito do Banco do Brasil retornou, é um kit barato, mas dava para fazer uma medalha mais bonita, né? Vamos ser sinceros. Mas a camisa também é feia. Estamos falando do maior banco público que a gente tem. E um dos maiores bancos do país, que não é pobre, e faz uma camisa horrível como aquela. Semi-transparente, sem graça. A medalha é feia. Aí eu reclamei da medalha. Digo, ó, a estrutura é legal, vocês colocam lá. Vocês colocam massagem, velho. Massagem. Eu tirei foto com o medalhista olímpico, o Negrão, do vôlei. Pô, foi legal, velho. Foi legal a corrida, foi uma estrutura bacana. Mas a medalha era feia. É uma medalha que eu tenho vergonha de colocar assim na frente do meu porta-medalha, porque é muito feia. Que é o básico, né? Você acredita que ano passado eu deixei de ir para o Circuito Banco do Brasil por conta da medalha? Eu preferi ir para Caruaru para pegar a medalha da meia maratona Access. A medalha da meia maratona Access era linda. Você estava lá fotografando, você sabe. E eu não estava inscrita no Banco do Brasil porque eu não gostei. E a medalha era muito feia, pô. Eu acho que a medalha é o básico do básico para a gente se inscrever numa corrida. Se ela não é legal. Se caça-medalha feita a gente eu acho que sim, né? Beltrão, por exemplo, se chegar com uma medalha de acrílico, eu ia falar: uma medalha de acrílico? Já passamos essa fase de ter medalha de acrílico em evento. Já superamos isso. Agora, a Cicorre superou isso. A Cicorre foi a última a superar e entrou na era do metal. Então, acabou. A era do acrílico ficou para trás. Lá do homem antes do Sapiens. Mas falando sério, eu acho que as corridas clandestinas elas criaram um padrão de qualidade que é difícil de superar e que as corridas grandes ainda não estão se voltando para isso. Eu fui para um aniversário de um evento que tinha picolé depois, tinha vários picolés depois, tinha sorvete, salada de fruta, é tudo que a gente não consegue numa corrida grande. Mas você não concorda que um evento para 200 pessoas é mais fácil de organizar do que um evento para 3 mil? Para oferecer 3 mil picolés? Logicamente, eis o meu questionamento que eu sempre faço. Se eu pego uma camisa que acaba ficando horrível porque ela tem 20 logomarcas atrás, não sei por que tem 20 logomarcas. Inclusive, às vezes você vai para uma corrida que tem logos, como a corrida Pague Menos, que não estão nem ali. Não tem nada que faça referência a ter uma logo ali. Aí subtende-se que ela deu dinheiro para isso. E as corridas não conseguem crescer, ou elas investem em coisas que não são tão legais assim. Falta um entendimento, assim, uma conversa com o corredor para dizer, e aí, você acha que nesse evento falta o quê? Talvez, se eles ouvissem mais, houvessem uma melhora, mas eu não acho que corridas clandestinas têm que acabar, tá? Porque eu acho que a gente tem que ter alternativa. A gente tem que ter eventos diferentes para ir, percursos diferentes que não podem ter, com a responsabilidade de cada corredor. A gente tem que tomar cuidado com essa palavra clandestina, porque é tipo. É como se a gente estivesse falando. Se bem que ninguém mais usa CD, né? Mas. Vai CD pirata. Vai CD pirata. Os CD piratas não podem acabar. Como assim o CD pirata não pode acabar? O CD pirata tem que acabar. Porque a gente tem que encontrar uma forma de que essas clandestinas tenham que se tornar oficiais, autorizadas. Mas as federações têm que encontrar formas dessas corridas terem um certo respaldo dentro do calendário. Eu não tenho medo do nome clandestino. Eu não tenho medo do nome. Eu nunca participo de um evento clandestino. Eu participei de poucos clandestinos, de um evento que aconteceu ali na Orla de Boa Viagem, por exemplo, que era para correr no calçadão. E todo mundo correndo feito louco no calçadão de Boa Viagem, como se fosse uma prova realmente. Quando não era para ser um treino. Mas era uma corrida. Eu vou dar um tiro bem grande na minha cabeça agora. Eu não só participei de muitos eventos, muitos mesmo, que se eu pegar a minha caixinha de medalha clandestina, ela arrasa, como eu organizei um. Eu organizei uma corrida clandestina, era para ser para 50 pessoas, mas quem organizou comigo acabou chamando 150 pessoas, que se tornaram 200 pessoas na orla, porque eu queria, e o meu motivo foi, quero uma corrida da Mulher Maravilha.
não posso ir para São Paulo, porque nunca essas datas batiam com o meu calendário de trabalho. Então, eu organizei uma. Fiz uma medalha de resina com o símbolo da Mulher Maravilha. Inclusive, eu guardei para te dar, esqueci de te dar sábado. Eu fiz uma corrida, teve camisa, teve largada, teve melancia pra caramba. Era o meu desejo de fazer. Eu não acho nada contra, porque, como tu falou, eu não tenho medo do nome clandestino, porque um dia o MP3 foi totalmente errado. E o pessoal do Napster foi todo processado e deu problema. E eles mudaram o mercado da música. E hoje todos os cantores continuam ganhando dinheiro e o MP3 ainda ficou a forma mais comum de propagar a música e democratizou-se a música. Se é isso que as corridas clandestinas estão fazendo, democratizando a corrida e o ganho da medalha, que seja. A gente está vendo o começo disso tudo acontecer. Mas que elas mudaram o mercado, mudaram. Elas criaram um paralelo e dizer que é clandestino porque tudo que é pirata é. É como comprar queijo no centro do Recife, no meio da rua. Tá vendendo? Tá lá, é oferta e procura. Não fala disso não, que os meus ovos que eu compro no carro do ovo, nenhum tem selinho. E exatamente hoje, a mesma coisa. Nenhum tem selinho. Tudo ovo clandestino. E a gente consome. E é porque existe um mercado, porque o ovo no mercado custa uns R$4 a mais, as 2 dúzias, né? Então, custa a diferença entre o ovo no carro e o ovo no mercado, a média é R$3, R$4 no meu bairro. Então, você compra no carro. É a mesma coisa. Se as corridas oficiais fossem um pouco mais baratas e essas daqui encontrassem o meio termo entre ser oficial, a gente poderia ter os dois ao mesmo tempo. Talvez a gente esteja vendo uma mudança nisso. Mas não acho clandestino. Nem tudo que é clandestino é ruim. O ovo não é ruim. O bacana desses podcasts que é só eu e você é que a gente não consegue chegar a uma conclusão e deixar a conclusão aberta para quem está ouvindo. Né? Eu sou meio avesso a essa palavra clandestina, porque para mim evento meio que não existe. Quando é clandestino, tá errado mesmo, tá errado. Então tem que ser revisto isso. Agora, muitas corridas que de fato eu participo são autorizadas até certo ponto. Então, para mim, ainda tem um valor relevante. Imagina se todas as corridas que eu participei no passado, eu participei de quase 70 corridas. Foram quase 70 vídeos de corridas lá no PR. Quantas eram oficiais? Meu velho. 20%? Acho que foi mais. Eu prezava por essa preocupação de participar de eventos oficiais, mas a minha preocupação maior estava para mostrar um outro lado das corridas que, de fato, era aquela corrida de que a maioria não vê. Que é fora do circuito das estações, que é fora da Night Run, que é fora da Corrida das Pontes, da Maurício Nassau. Eram eventos que acontecem no subúrbio para o interior, digamos assim. Nem todos os eventos no interior e no subúrbio são oficiais, como acontece com as corridas do nosso... A Cicorre, por exemplo, que acontece no subúrbio. Poxa, quantas corridas no subúrbio são feitas a Cicorre? São poucas. Eu acho que essa forma como a gente está pensando aqui, eu acho que dá uma forma das pessoas se conscientizarem ou pensarem acerca dessa situação. Muita gente não sabe o que é uma corrida clandestina. Muitos organizadores que iniciam a organização de uma corrida, às vezes não sabem até como chegar na federação. Então, eu acho que valeu a pena fazer esse episódio. Eu sempre vou ser fã de corrida clandestina. Eu entendo, mas eu vou aceitando os riscos. Eu entendo que é diferente. Entendo as limitações de Recife para fazer corridas oficiais, mas é muito divertido correr em lugares diferentes. Adorei conhecer Lagoa do Carro, Carpina, Corrida do Canavial, muito legal. Nunca tinha entrado correndo num canavial na minha vida. São as melhores fotos, lama dos pés à cabeça, mas foi maravilhosa. Corri também naquela mata do abacaxi, que também o desafio da Serra das Russas, tudo muito legal, que não vai ter corrida oficial. São lugares que eu sei que não vai ter. Mas eu acredito que quem puder e tentar fazer da sua corrida oficial e ajudar seus atletas, seria de bom grado. Mas eu acredito que os dois podem existir concomitantemente, sem problema nenhum. Sinceramente. Meu velho, ficou aqui uma lacuna em aberto, mas ficou aí a importância desse episódio para a turma saber o que é certo, o que é errado, o que não é errado, o que é certo. É isso aí, meu velho.
mas conversamos bastante a respeito disso. Você já sabe, meu velho, o episódio do podcast Papo Corrida está disponível em todos os agregadores de podcast disponíveis para Android e iOS. Você confere o podcast Papo Corrida, por exemplo, no Google Podcast, no Apple Podcast, no Spotify, no Deezer. Eu estou esperando a Amazon liberar o podcast Papo Corrida para autorizar lá nos aplicativos dos caras. Os caras estão demorando demais para liberar isso. Mas, se você não encontrar na Amazon, você já sabe. Encontra o podcast Papo Corrida até na radiola da sua avó, meu velho. Então, a gente vai encerrando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau!